É praticamente impossível encontrar uma representação visual dos elfos do mundo de Tolkien na qual eles não aparecem com as famosas orelhinhas pontudas. A gente vê isso nos filmes de Peter Jackson, na série Os Anéis de Poder, em desenhos de ilustradores profissionais ou de fãs da obra. Elfo de orelha pontuda praticamente já virou cânone. Mas será que isso está correto mesmo? Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E eu tô vendo aí que você não deixou o like no vídeo, hein? Você tá com cara de tuque tolo mesmo, viu? Por isso que o Gandalf do like tá aparecendo aqui pra lembrar você, seu tuque tolo, de deixar um joinha. Não seja um tuque tolo. Bom, sobre as orelhas pontudas dos elfos, a resposta curta para isso é: há controvérsias. Com base nas informações que a gente tem hoje, fica bem difícil afirmar ou negar qualquer coisa que seja sobre a parte externa do aparelho auditivo dos elfos. Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é apresentar os principais argumentos favoráveis e contrários às tais orelhas pontudas e deixar que vocês escolham o que parece mais plausível. Preparados? Vamos às pistas. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente sobre esse assunto é que em nenhum momento Tolkien chegou a descrever o formato das orelhas dos primogênitos em um texto narrativo. Não existe nada parecido com isso, nenhuma passagem em O Silmarillion, por exemplo, em que, sei lá, Tuor tá se apaixonando pela elfa Idril lá em Gondolin e pensa na beleza de seu cabelo dourado e na delicadeza de sua orelha pontudinha. E é bem engraçado porque Tolkien tem muitas oportunidades de falar sobre as diferenças que existem entre elfos e homens, e em 99% das vezes acaba destacando coisas como a beleza muito superior dos primogênitos ou a luz que emana de seus olhos, principalmente se forem os elfos que viveram no reino abençoado de Valinor. Sobre as orelhas, nada. Zero. E o contrário também é verdadeiro. Quando Tolkien fala de Túrin Turambar, o guerreiro dos homens de Dor-lómin, que chegou até a receber o apelido de Andanedel, ou seja, o homem-elfo, ou mesmo dos Númenóreanos, alguns dos quais tinham características élficas e mesmo algum sangue élfico. E em nenhum momento aparece uma menção às supostas orelhas diferentonas. Ou mesmo se quisermos buscar outra diferença entre elfos e homens mencionada com frequência em textos como os do livro A Natureza da Terra-média, uma das coisas mais marcantes é a ausência de barba nos elfos e em todos os seus descendentes que viveram em Númenor. Até aí beleza, se nada parecido é mencionado em textos narrativos, seja publicados durante a vida de Tolkien, seja os que só saíram depois que ele morreu, será que existe alguma menção ao tema em ensaios, rascunhos ou cartas escritas pelo autor? De fato, coisas assim existem, embora elas também não sejam conclusivas. Uma pista muito interessante aparece na carta de Tolkien de número 27, escrita em 1938. O contexto dessa carta é bem curioso porque ela foi escrita quando os editores americanos do livro O Hobbit queriam que Tolkien enviasse para eles algum tipo de ilustração do próprio Bilbo Bolseiro. Tolkien não tinha nada parecido no bolso naquele momento, pelo menos não algo que o satisfizesse como uma boa ilustração, mas resolveu mandar algumas indicações de como ele achava que os hobbits deveriam ser retratados pelos ilustradores. Eis o que ele diz: visualizo uma figura razoavelmente humana, não um tipo de coelho mágico como alguns de meus críticos britânicos parecem imaginar. Gorducho no abdômen e de pernas curtas, um rosto redondo e jovial, orelhas apenas levemente pontudas e élficas. Opa, para tudo aí! Ao que parece, esse textinho indica que ao menos nessa época Tolkien imaginava os hobbits com orelhas levemente pontudas. Ok, só que essas aspas em torno da palavra élficas podem ser interpretadas de diferentes maneiras. Elas podem indicar que Tolkien também imaginava que os elfos tinham orelhas pontudas, ou então que ele está usando a palavra élficas no sentido da imagem tradicional que elfos e fadas tinham naquela época, a qual já indicava a presença
presença de orelhas pontudas. Basta ver várias ilustrações a partir do século XVIII para perceber que esse já tinha virado o senso comum sobre esses seres. Pense na Sininho ou no Peter Pan da Disney, por exemplo. A outra pista, essa é bem mais distante e controversa, vem de A Estrada Perdida, o livro 5 da série A História da Terra-média, já disponível no Brasil. Entre os vários materiais muito interessantes presentes nesse livro, consta uma espécie de dicionário etimológico das línguas élficas, organizado com base em radicais ou raízes das palavras. Isso significa que esse texto, conhecido como As Etimologias, apresenta formas primitivas e curtas das palavras élficas que mais tarde deram origem a diferentes termos em vários idiomas. Dois desses radicais são designados com as siglas LAS-1 e LAS-2. O primeiro radical, LAS-1, é traduzido como a origem de lace, isto é, folha. Já o segundo corresponderia ao verbo lasta, ou seja, escutar. Poderia ser apenas uma semelhança casual, como a que existe em português entre as palavras pena, de galinha, e pena, de piedade. Mas no verbete sobre LAS-1, ou seja, sobre folha, Tolkien diz o seguinte: alguns acreditam que esse radical é relacionado a lace, orelha. As orelhas quendianas, ou seja, dos elfos, eram mais pontudas e com forma de folha do que as humanas. Para piorar tudo, repare que as humanas nessa frase está escrito com um ponto de interrogação antes, uma indicação colocada por Christopher Tolkien para deixar claro que ele ficou em dúvida sobre o que dizia a letra garranchada de seu querido pai naquele momento. É dose, viu? Apesar de a pista ser bem interessante, a gente não pode esquecer que Tolkien mudava de ideia loucamente ao longo da vida e que essa anotação etimológica foi escrita lá nos anos 30. Nada garante que ele tenha continuado com essa mesma visão quando estava terminando O Senhor dos Anéis, ou mesmo que ele pensasse desse jeito antes disso. Poderia ter sido algo passageiro. Resumo da ópera: quem quer ter certeza absoluta sobre tudo não deveria estudar a obra do professor, porque a gente ainda tem muitos mistérios pela frente que não serão resolvidos tão cedo. Deixe nos comentários se para você os elfos têm orelhas pontudas ou não. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.